Pedro estava na prisão, mas a igreja orava a Deus com insistência em seu favor. Muitos de nós já nos sentimos encurralados em alguns momentos da vida. Nessas ocasiões, o medo e a falta de perspectiva podem nos assombrar, tornando-se verdadeiros desafios a superar. Após a vinheta, continuaremos nossa conversa sobre esse momentoso e importante assunto. O livro de Atos dos Apóstolos mostra a saga da Igreja de Cristo caminhando no poder do Espírito Santo, rompendo barreiras, avançando contra as portas do inferno e sendo instrumento de Deus para a proclamação das boas novas da salvação. No capítulo 12 de Atos, encontramos Herodes Agripa I passando ao fio da espada o apóstolo Tiago e encerrando na prisão o apóstolo Pedro. A cidade de Jerusalém estava agitada. A oposição à igreja cristã crescia vertiginosamente. Pedro foi entregue a uma escolta de 16 soldados e sua morte parecia inevitável. Nesse momento, a igreja não apelou para os expedientes humanos, mas reuniu-se para clamar ao Senhor em oração. Warren Wiersbe, comentando esse texto, destaca 3 verdades sublimes. Em primeiro lugar, Deus vê nossas tribulações. Deus está no controle da situação, mesmo quando perdemos esse controle. Tiago estava morto, Pedro estava preso e a igreja estava acuada. Herodes Agripa I parecia um inimigo irresistível. A situação ameaçava irremediavelmente a igreja. O inimigo parecia estar no controle da situação para neutralizar e até mesmo para destruir a igreja em seu nascedouro. Mas, como o próprio Pedro escreveu mais tarde, os olhos do Senhor estão sobre os justos. E no tempo certo, da maneira certa, o braço do Onipotente prevalece sobre a fúria do inimigo, libertando o seu povo. Deus ainda vê as nossas tribulações. Ele vê os nossos vales sombrios, nossas noites escuras, nossas lágrimas grossas rolando no nosso rosto, nosso choro doído, nossos temores profundos. Ele é o Deus presente que jamais desampara aqueles que nele esperam. A vida cristã não é indolor. Não somos poupados das tribulações, mas somos socorridos nelas. Quando Deus permite uma prova, é porque Ele tem um propósito. Deus não desperdiça sofrimento na vida de seus filhos. Quando Ele nos leva para o deserto, é porque deseja trabalhar em nossa vida. O deserto é um campo de treinamento. O deserto é a escola superior do Espírito Santo, onde Deus treina seu povo para os grandes embates da vida. O nosso Deus jamais nos dará uma provação além das nossas forças. Ele não tem propósito de nos destruir, mas de nos fortalecer. Por maior ou mais dolorosas que sejam as tribulações, Deus forja em nós, por meio delas, o caráter de Cristo. Por meio do livramento, mostra-nos a sua grande misericórdia. Em segundo lugar, Deus ouve as nossas orações. A situação parecia insustentável. Pedro seria levado, depois da festa da Páscoa, à morte. Mas havia oração da igreja em seu favor. Quando a igreja ora, os céus se movem. Quando a igreja ora, as estratégias do inimigo são desbaratadas. Quando a igreja ora, as portas da prisão são abertas e os servos de Deus são libertos. Pedro está preso,
mas confiante. Ele dorme. A prisão é de segurança máxima. Pedro está preso com cadeias em suas mãos. 12 homens fortemente armados garantem que não haverá fuga. Nenhum poder ordinário poderia reverter aquela situação. Então Deus usa um meio extraordinário. Deus envia um anjo à prisão. E este acorda Pedro, quebra suas algemas e tira-o do cárcere. O portão de ferro, trancado com grossas correntes, é aberto automaticamente. E Pedro se vê livre das mãos do inimigo, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua súplica. Ninguém detém os passos de uma igreja que ora. Nenhum poder da terra pode prevalecer sobre uma igreja que experimenta o poder de Deus mediante a oração. A oração pode tudo quanto Deus pode. O soberano Deus escolheu agir por meio da oração do seu povo. O altar está conectado com o trono. Um crente de joelhos tem mais forças do que um exército. A oração move a mão daquele que move o mundo. Pela oração da fé, os santos de Deus extinguiram o fogo e taparam a boca dos leões. Pela oração, enfrentaram com galhardia os açoites, as prisões, as fogueiras e o martírio. Algumas vezes Deus nos livra da morte pela oração, outras vezes Ele nos livra pela morte. O incenso da oração jamais deixará de subir ao trono de Deus e jamais deixará de ter resultados grandiosos na terra. Pela oração, sempre prevaleceremos. Em terceiro lugar, Deus lida com os nossos inimigos. Pedro conclui: mas o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. Os guardas romanos, encarregados de Pedro, foram mortos em seu lugar, por ordem de Herodes Agripa I. Diz a Bíblia: o justo é libertado da angústia, mas o ímpio a recebe em seu lugar. Herodes estava no auge da sua força e poder. O povo aplaudia e gritava, considerando um Deus, por não ter dado glória a Deus. Herodes foi fulminado pelo Deus eterno, comido por vermes. Ele expirou. Em vez de Pedro ser morto pelo rei Herodes, o rei Herodes é que foi morto pelo Deus de Pedro. Talvez o mesmo anjo que livrou Pedro da prisão também tenha ferido mortalmente Herodes. Deus ainda vê as tribulações do seu povo, ouve suas orações e lida com seus inimigos. Quando nos sentimos encurralados por temores avassaladores, circunstâncias adversas e inimigos implacáveis, é hora de confiarmos que Deus está no controle e que Deus nos conduz em triunfo.